Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Parabéns pela sua atitude de estar na casa do Senhor. Eu creio que você hoje será tocado imensamente pelo poder do nosso Senhor Jesus. Você deseja isso? Assim será. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, aqueles que a têm, ou aplicativo. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10. Eu quero agradecer à igreja, em meu nome, em nome da minha família, pelas orações que foram estendidas, principalmente a minha pessoa, mas em geral a minha família, pelo momento, que passamos, momento de perca. O Senhor levou a minha mãe, com 83 anos de idade. Infelizmente, é dolorido, mas nós entendemos que ela está no seio do Senhor, né? Nós entendemos que é um propósito, que é um desejo, que há alegrias no céu, porque a Bíblia nos revela que lá será muito melhor do que aqui. Mas ninguém está com pressa, né? E sempre que acontece isso, a gente tem que passar por aquele processo, o processo de aceitar até se conformar, entender. Então, é um processo. Eu, conversando com a minha amiga ali, ela falou assim: olha, na minha vida demorou 4 meses esse processo. Não é fácil, mas todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por isso. Eu creio que Deus vai confortar o coração de todos quando essa hora chegar, da mesma forma que Ele está confortando o meu coração. Sou agradecida a Deus e a esta igreja pelo apoio, pelo conforto e principalmente pelas orações. Amém? Para aqueles que não me conhecem ou estão assistindo através de um de nossos canais, eu sou Soário Santos, um dos pastores da igreja. Aqui não temos nenhum visitante hoje, né? Amém. Amém. Primeira vez? Seja bem-vindo. Amém. Aí, já recebendo um abraço aí do nosso irmão caloroso. Quando nós falamos em comunhão com Deus, eu vou falar um pouco do que aconteceu no congresso na nossa igreja. O pastor Marcos declarou aqui que sempre quando há esse tipo de evento na nossa igreja, e nós vivenciamos vários deles, esse congresso que nós realizamos uma vez por ano na nossa igreja, Deus sempre usa para ministrar, ou confirmar, ou revelar algo para nós como igreja. Para mim, não foi diferente nesse congresso. Foi muito forte o que Deus mostrou para nós como igreja em relação a compromisso com oração, compromisso com envolvimento com as coisas do reino, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E Ele nos lembrou de algo muito poderoso e muito forte, que é nós buscarmos esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Nos relacionarmos com Deus de uma maneira mais profunda, mais comprometida. E a palavra de Deus está cheia de recomendações, de sugestões, de mandamentos, e nos alertando a importância de nós nos aproximarmos de Deus. Eu creio que para muitos que durante aqueles dias foram incentivados a buscar o Deus com mais intensidade, a buscar os seus dons, buscar talentos, buscar se relacionar de uma maneira mais espiritual do que simplesmente uma maneira formal, do que simplesmente vir no culto por vir. Eu estou falando com você hoje, eu sei que hoje é sexta-feira, você está aqui porque você ama a Deus. Você está aqui porque você tem um compromisso com Ele. E tem um compromisso com a igreja local. Parabéns pela sua atitude. Mas eu preciso comunicar a você que Deus deseja mais de mim, Ele deseja mais de você. Ele espera
fazer grandes coisas através de nossas vidas. Mas Ele não pode nos usar da forma que nós estamos, simplesmente. Aquele que me conhece que sabe que eu gosto muito de futebol. Eu gosto de futebol. Deixa eu usar essa ilustração aqui para você entender um pouco. E todo brasileiro entende um pouquinho de futebol. Eu sei disso. E quando chega numa época próxima à competição, é selecionado um grupo de atletas para participar dessa competição, desse evento, seja a Copa do Mundo, seja qualquer competição que seja. E normalmente, durante um processo de eles testarem os jogadores, ali foi convocado em média de 50 a 60 jogadores para demonstrarem as suas capacidades, os seus skills no time. Mas só que quando vai se aproximando a época desses eventos acontecer, existe uma convocação. E aquela convocação é convocado simplesmente 23. Então, daqueles 50 ou quase 60 que foram observados, apenas 23 são chamados. E daqueles 23, eles vão passar por um período de alguns dias antes daquela competição para treinarem e desenvolverem estratégia com a finalidade de ganhar aquela competição. Mas no dia de competir mesmo, apenas 11 vão entrar em campo. Dos 23, apenas 11 vão estar ali disputando. Por que eu estou falando isso? Porque é semelhante com o chamado de Deus para nossas vidas. Muitos foram chamados, todos vocês foram chamados. Mas alguns foram escolhidos. E desses escolhidos, apenas alguns é que vão ser usados por Deus. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Então, a pergunta que Deus fez para mim, principalmente, está fazendo nesses últimos dias, desde o congresso para cá, principalmente, qual que é a sua posição dentro desse esquema? Qual que é a sua posição dentro desse grande chamado? Lembre que eu sempre estou trazendo a mesma mensagem, levando você a entender que nós estamos debaixo de um grande guarda-chuva, que é o processo da santificação. Todos nós dizemos sim para Jesus. Alguns disse o segundo sim, aceitou um chamado, um ministério, uma missão. E desses que estão aqui, eu estou falando com crentes, com homens e mulheres de Deus. Você já se perguntou como que você está mediante esse chamado de Deus sobre a sua vida? Todos nós fomos chamados. Todos nós dizemos sim e aceitamos Jesus. Mas no segundo sim, poucos foram. E usados por Deus. Quem será usado por Deus? Eu preciso que você seja realista. Nós temos que ser realistas conosco mesmo. Entre você, é uma coisa entre você e Deus. Então isso está ardendo no meu coração. E eu tenho fazido essa pergunta com constância. E às vezes a resposta não vem no período que a gente quer. Mas Deus está em controle de todas as coisas. Ele sabe que você está entre os escolhidos. Porque você pertence à igreja. A palavra igreja significa eclesia, que é povo separado, reunido, com um propósito. Mas desses que estão separados, quem que ele vai utilizar? Quem que ele vai usar? Quem é que vai entrar em campo para disputar juntamente com Jesus? A palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você, no capítulo 10 de Lucas, versículo 17 ao versículo 24. Eu quero ler toda a passagem, porque hoje nós temos tempo. Eu fui avisado na cozinha que teve um problema lá, a comida vai atrasar uns 30, 40 minutos, então fica despreocupado que a gente vai aproveitar esse tempo. a gente vai aproveitar. Obrigado, o pessoal da cozinha, que sempre está atento, né, nos adaptando a... Palavra de Deus, Lucas capítulo 10, versículo 17 a 24. A palavra de Deus diz o seguinte: essa é uma palavra que fala do evento que Jesus enviou os 72 discípulos a ministrarem a palavra de Deus. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor,
nós mandávamos que saísse das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Versículo 19, escutem, Jesus falando: eu dei a vocês poder para pisar sobre cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Então eu dei poder e para vocês vencerem a força do inimigo. Naquele momento, versículo 21, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. Versículo 22, o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Jesus está olhando para você e está declarando essa palavra. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Até aí a palavra de Deus. Pai querido, glorioso Deus, glória te damos porque a tua palavra é poderosa, é instrutiva e conforta a nossa mente e o nosso coração. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa ministrar aquilo que tu estás proposto no teu coração para a tua igreja nesta noite. Usa a tua palavra com autoridade e poder para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E toda a igreja diz: amém e amém. Esta é uma passagem poderosa que destaca a autoridade espiritual que os discípulos de Jesus têm sobre o mal. Eu e você somos um discípulo de Jesus, amém? Os 72 discípulos voltaram com alegria dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome, Senhor. Jesus respondeu: eu que vi Satanás cair como um raio do céu e deu a eles autoridades para pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa expressão, Satanás caído do céu, ela é utilizada aqui simbolicamente para tipificar a autoridade e a vitória de Cristo sobre o mal. Quando Jesus deu autoridade para os discípulos vencerem, as serpentes, vencer o mal, ali simboliza exatamente a queda de Satanás. Ou seja, o poder de Satanás não teve influência diante do poder que foi confiado aos discípulos de Jesus. Dá para você entender a grandeza desse poder? Na mensagem de hoje, então, vamos falar sobre uma das ferramentas espirituais mais poderosa que Deus nos deu, a autoridade em Cristo para pisar na cabeça de serpentes e dos escorpiões, conforme o versículo nos fala. Esse versículo 19, muito importante e muito convicto, ele diz: dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Muitos cristãos enfrentam ataques espirituais em diversas áreas da vida, seja na mente, seja na família, seja nos relacionamentos e até mesmo em suas casas, mas não sabem como acessar essa autoridade para vencer o inimigo. Vamos ser sinceros, não sabem. No último domingo, nós tínhamos algumas pessoas para batizarem. Algumas vieram até nós e falaram: não vai dar, eu não estou pronto para batizar. Então, o inimigo não descansa.
Ele quer o tempo todo impedir que a obra de Deus aconteça. Por isso, nós temos que entender como que o inimigo trabalha. Qual que é a estratégia do inimigo? O que nos faz vencer batalhas e conquistar vitórias é entender a forma que o inimigo vai trabalhar e nós neutralizarmos ele. Porque a palavra de Deus fala que ele não para, ele não descansa. Mas só que o nosso Deus também não dorme, amém? Ele está o tempo todo nos guardando e nos protegendo. Mas você tem que entender isso. Não basta simplesmente estar na Bíblia, você tem que viver isso e colocar em prática na sua vida. E quero chamar a atenção de vocês para a importância de se posicionar espiritualmente e como usar essa autoridade. Expressada nessa passagem, autoridade para expulsar demônios e quebrar as cadeias do inimigo. E tentar colocar em prática em nossas vidas. Deus já nos deu o poder para resistir ao diabo. Você tem esse poder, amém? Deus já nos deu o poder para resistir ao inimigo e prevalecer, mas é essencial que saibamos como e quando usar essa ferramenta para nós sermos verdadeiramente vitoriosos. Permanece firme. Fique atento ao mover do Espírito e descubra como você pode acessar a autoridade que Jesus tem nos dado. E sermos vitoriosos na área em que o inimigo tem nos tentado e que tem tentado nos destruir. Essa é a mensagem que com certeza vai te ajudar a se levantar espiritualmente e lutar contra as ciladas do inimigo. Vamos juntos aprender a exercer a autoridade que temos em Cristo. Como? Tomando posse da palavra de Deus, agarrando-se às suas promessas e bebendo da água da vida que há nessa palavra. Somente a Bíblia nos oferece consolo, oferece direção, autoridade, proteção e a verdade. Nela não estão apenas histórias e recomendações frias. Abra o seu coração para perceber que ali há algo que é totalmente aplicável para a situação em que você está vivendo, na situação que você se encontra neste momento. Eu creio que a palavra de Deus é a solução para todos os nossos maus. Quando nós fomos criados com um manual de instrução. E a Bíblia é o nosso manual. Se é medo que você está sentindo, Deus garante proteção para a sua vida, e Ele vai cuidar de você. Se você está doente, Ele vai te curar. Se você se sente sozinho, Ele é a companhia que você precisa, de todas as horas e de todos os momentos. E aí vai, porque Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. É aquele que está do nosso lado, é aquele que nós cantamos, nós declaramos isso essa noite. É aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que supre as nossas necessidades. E o versículo 19 é isso, Jesus diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Nada vai causar dano. O que é isso? Proteção. E eu dei o quê? Autoridade. Então, foi daí que eu tirei o tema dessa mensagem. É autoridade e proteção divina. Hoje eu quero que você entenda que existe uma autoridade e existe uma proteção dos céus para a sua vida. E Jesus é o mensageiro desse cuidado, dessa mensagem. Eu preciso que você entenda, Jesus nos dá uma mensagem de esperança, uma mensagem de poder, e Ele nos fala de autoridade, que Ele nos concedeu para superar todas as adversidades e males deste mundo. Todos. Vamos explorar essa passagem, esse versículo é muito rico nessa informação. Eu quero compartilhar 3 aspectos, rapidinho, lembra que eu te falei? No máximo 2 horas. Primeiro aspecto, a autoridade concedida por Cristo. Não foi o Trump, muito menos o Lulinha. Foi Cristo que nos deu essa autoridade. Foi Cristo que nos deu essa autoridade. Jesus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No contexto bíblico, preste atenção, serpentes e escorpiões representam a força do mal, o perigo e tentação. Tudo aquilo que nos aflige diariamente.
Quando nós tomamos uma decisão, quando nós queremos realizar algo, quando nós sonhamos, quando nós desejamos, o inimigo se levanta, o mal se levanta, tentando nos matar, tentando nos destruir, impedindo que nós consigamos vitória em várias áreas da nossa vida. Então, você tem que entender que a vontade do inimigo é matar, roubar e destruir, é acabar com tudo. Assim como Deus nos deu, como Deus deu a Moisés poder para enfrentar Faraó, Ele nos dá poder para enfrentarmos os nossos inimigos. Pense em um soldado bem treinado, um soldado bem capacitado, equipado com a armadura, né, aquele todo equipamento necessário. Pense num soldado. Dessa mesma forma, Jesus nos equipa. Ele nos capacita com autoridade espiritual para enfrentar e vencer os nossos inimigos. Eu preciso que você creia nessa palavra. Eu preciso que você creia. E a vitória e a nossa vitória vem através do nome de Jesus. A ferramenta espiritual principal é o nome de Jesus. Quando você declara o nome de Jesus, as coisas acontecem no mundo espiritual. Os discípulos encontraram vitória sobre os demônios porque eles invocaram o nome poderoso de Jesus. Isso nos lembra do poder que reside no nome de Jesus e como é o poder que vai nos defender contra qualquer ataque do inimigo. Você tem que entender que Jesus está em controle de tudo e todas as coisas. O nome de Jesus é uma fonte de poder e autoridade incomparável. Fonte de poder, ou seja, nós temos, por exemplo, uma fonte de poder. Poder para orar. Quando oramos em nome de Jesus, estamos nos dirigindo a Deus com a autoridade de Cristo. Uau, lembra? Você não tinha nem acesso a Deus. Mas quando você ora em nome de Jesus, você está se dirigindo, né, a toda irmandade do mal na autoridade que há no Cristo de Jesus. É muito poder. Se a gente entendesse a grandeza desse poder, jamais ficaremos cabrebaixos, jamais teríamos medo de declarar essa palavra de Deus. João capítulo 12, versículo 13 e 14 diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em nome de Jesus, eu farei. Uma outra fonte muito importante é o poder sobre a força do mal. O nome de Jesus tem autoridade sobre todos os espíritos malignos. Você crê nisso? O nome de Jesus tem autoridade sobre todos os espíritos malignos. Filipenses capítulo 2 declara, Paulo escreve, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Igreja, isso nos mostra que todo ser e espírito está sujeito à autoridade de Jesus. Seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra, tudo está consumado a Jesus. No nome de Jesus, é a nossa maior arma espiritual mais poderosa. Ela é a nossa fonte de esperança e transformação. É através do nome de Jesus que nós iremos invocar o nome, trazendo o céu para a terra e vendo o poder de Deus em ação em nossas vidas. Se eu for perguntar aqui, cada um tem uma história de experiência sobrenatural. Por quê? Porque Deus tem manifestado no meio da sua igreja. Deus tem manifestado na vida do seu povo. Igreja, invoque o nome de Jesus em suas lutas diárias, seja para pedir ajuda, seja para pedir cura, ou seja para proteção, mas não deixe de clamar o nome de Jesus. É através do nome de Jesus que seremos transformados. Um segundo aspecto muito importante que eu vejo nesse versículo, que eu preciso compartilhar com você, que autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você sabe que o inimigo tem poder. A palavra fala que ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. E Jesus nos deu autoridade sobre todos os inimigos. Todos.
Não importa quão grande seja o desafio ou quão forte pareça o inimigo, Jesus nos garante que temos poder para eles. Isso significa que com fé podemos superar doenças, tentações, medo e quaisquer forças que tentam nos destruir, que tentam nos derrotar, que tentam nos derrubar. Imagine, por exemplo, um atleta, lembra que eu falei de futebol? Mas imagina um atleta, né, que está treinando para uma competição. Através do treinamento e preparação, ele se torna capaz de superar qualquer obstáculo que possa aparecer no seu caminho. Assim, através da oração, estudo da palavra e a comunhão com Deus, nós somos preparados para vencer qualquer adversidade. Eu sempre tenho falado isso na nossa igreja, e a Andréia, que sabe disso, é o tripé do crente. Ela sempre vai me perguntar, qual mesmo é o tripé do crente? Né? Leitura da palavra, oração e comunhão. Tripé, imagina aquela câmera lá, o tripé, ó, 3 coisas. Tenta tirar um daqueles pés, elas caem. Mas se você manter esse tripé em pé e ativo na sua vida, a palavra de Deus garante que o maligno não tem poder sobre a sua vida. Então depende, eu estava conversando ainda há pouco ali com meu irmão, acho que não está aqui mais, foi trabalhar, né, o da limusine, o grandão, qual é o nome dele? Ele. O Robson. E ele falou, contando a situação que ele teve que submeter uma cirurgia para retirar um dos dedos. E ele disse que sabia que ele tinha que tomar precaução, que ele tinha que evitar certos alimentos, controlar o consumo de alimento, remédios, essas coisas tudo, mas ele não levava tanto a sério. Mas depois que aconteceu, ele já perdeu 22 pounds. Por quê? Porque agora ele presta atenção direitinho. Porque o médico falou para ele, a próxima vez eu vou ter que cortar o pé. Foi só o dedo, mas a próxima vez é o pé. Então, quantos pregadores, quantos sacerdotes, quantos homens e mulheres de Deus teve levantado já para te falar importantes mensagens contidas nessa Bíblia. Todas essas recomendações, todos esses ensinamentos têm um propósito. É para que eu e você possamos, no dia que chegar o dia de nós partirmos, igual chegou para minha mãe, nós termos livre acesso aos céus, à vida eterna. Não adianta que você chegar lá, não vai ter mais jeito. Deram um jeitinho no caso do Robson. Tudo bem, teve uma deficiência, mas agora ele está se cuidando. E ele está se policiando, e ele não vai perder essa oportunidade. Ele não quer mais sentir essa dor, ele não quer mais correr o risco de perder a bênção maior. Eu tenho que trazer essa palavra para a igreja, porque tem muitos dentro da igreja que estão de passagem, que estão vendo as coisas passarem, que estão vendo os ensinamentos acontecer, que estão vendo Jesus gritando, acenando, e ainda não está nem aí. Purgatório é só para a igreja católica, eles pensam. Eles pensam que ainda vai ter uma chance. Mas aqui nós não ensinamos isso, não tem chance. A palavra de Deus fala que morrer é só uma vez. Abra seu coração e sua mente para a palavra de Deus. A autoridade concedida é aos crentes. Deus tem nos dado autoridade. Jesus enfatiza que deu autoridade aos seus seguidores para derrotar o inimigo. Tome posse dessa palavra. Isso significa que, como crente, não devemos temer as forças do mal, pois temos autoridade de Jesus para vencê-las. Como eu citei anteriormente, o poder de oração como uma fonte. Mas agora eu preciso que você entenda que temos vários tipos de oração. E eu quero apresentar para você um instrumento, eu quero apresentar agora a oração como um instrumento de autoridade e proteção divina. Oração é bom, é poderosa, mas agora eu quero apresentar. Imagina uma arma. Jesus apresentou uma arma para você, está aqui.
Essa arma aqui é o poder da oração. Você usa ela para vencer os seus inimigos. Só que a batalha começou. E de acordo com o seu inimigo, de acordo com o tipo de batalha, você vai precisar de um tipo específico de arma. Que arma que você está tomando posse para combater o inimigo que se levanta dentro da sua casa? Que tipo de oração você está usando para combater o inimigo que tem se levantado contra a sua igreja? Que tipo de oração você está usando para desenvolver um relacionamento íntimo com Deus? Ah, pastor, eu não sei. Existem tipos diferentes? Como que é? Eu conversando com a minha esposa na semana passada, nós chegamos à conclusão que a nossa igreja está carente de um discipulado. Eu estou controlando agora o departamento Welco e logo a Maiara vai nos ajudar ali. E eu estou vendo de perto o que está acontecendo. O Espírito Santo tem trazido as pessoas. Eu comecei a fazer esse controle mais ou menos 6, 7 meses. Eu tenho uma relação de mais de 130 pessoas que visitaram a nossa igreja nos últimos 6 meses. E se permaneceu 30 foi muito. Desculpa a sinceridade. E eu tomei uma postura de sempre quando eu recebo esse cartão, eu coloco e eu tenho que orar sobre ele. Eu tenho que declarar a vitória do reino sobre aquelas vidas. Eu tenho que declarar que aquelas vidas vão ser honradas, porque foi Deus, através do Espírito Santo, que trouxe aquelas vidas para a igreja, cada uma com necessidades diferentes. E que nós que estamos aqui, estamos fazendo para que isso aconteça. Que elas sejam bem recebidas e que elas sejam colocadas numa posição onde elas possam ouvir a palavra de Deus, possam crescer no conhecimento da palavra de Deus e que possa caminhar dentro do reino, dentro da vontade e do plano de Deus, nesse processo de santificação. O que nós estamos fazendo? Não estamos de braços cruzados, nós criamos esse departamento, o Ministério Welcome, que é exatamente para cuidar dessas pessoas, principalmente nos 30 primeiros dias que elas chegam. Depois disso, o pastor Milson tem uma obra, tem um trabalho muito importante, que é estar contactando aquelas pessoas que eventualmente têm se esquecido, né, de comparecer à igreja. Gente, fazer isso para crente, né, pelo amor de Deus, não seria nem necessário. E às vezes eu tenho que fazer 30, 40 ligação. É muita gente. Já pensou se fosse no culto de sexta-feira, pastor? Tinha que contratar telefonista. Então, eu quero apresentar a vocês a oração com um aspecto diferente nessa noite. A oração de adoração e louvor é onde nós focamos na grandeza de Deus e acrescentando-o por suas obras. Isso é, oração de ações de graça e exaltando o seu caráter, oração de adoração. Orações de petições e de consagração. Aqui trazemos a nossas necessidades pessoais e de Deus. Ou seja, uma oração de petição. Ao mesmo tempo em que nós submetemos a sua vontade. Oração de quê? De consagração. Mas eu quero enfatizar para vocês aqui 2 tipos de oração que eu preciso que você passe a executar dentro desse perfil de batalha espiritual. Primeiro, orar na palavra. Eu já tive a oportunidade, já compartilhei com a igreja o que é orar na palavra. É ler a palavra de Deus, personalizando, aplicando e declarando sobre as situações em nossas vidas. Ou seja, confronto, ação de confronto. Você vai ler, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, porque eu creio que o Senhor é o provedor, porque eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode prover para a minha família, para os meus filhos. E nada me faltará, porque eu sei que o meu celeiro vai ser cheio. Você entendeu isso? Você está lendo a Bíblia e ao mesmo tempo está declarando essa verdade sobre a sua vida. Isso é ler na palavra. Geralmente é com voz alta. Isso é orar na palavra. Desculpa, não é a palavra. Mas o que eu quero que você entenda hoje, que existe a oração de batalha. É essa aí que muitas vezes nós estamos cruzando o braço e a gente está achando que tem alguém orando por nós. Se nós não estamos tendo discipulado nem para quem está entrando na igreja agora, que tem que ter atenção, imagina você que está aqui no banco aqui faz tempo. Quem que está te cobrindo em oração?
Quem que está orando por você? Mas além disso, né, nem você saber quem está orando por você, é que depende de você, é individual. Não adianta você esperar de ninguém, de pastor nenhum, de grupo de oração nenhum, é entre você e Deus. Se você está esperando, vai cansar de ficar esperando. Aí a hora que você chegar lá, ele vai mandar sentar naquela cadeira quente. Você sabe aonde? Orar, oração de batalha. Oração de batalha, orar, declarar a palavra de Deus em voz alta, com autoridade, declarando a nossa vitória e a derrota do inimigo. É uma guerra espiritual. Você tem que abrir a sua boca, declarar em voz alta que ele não tem poder sobre a sua vida, que ele já foi derrotado, ele já está no céu, no inferno, ele caiu, ele foi jogado para as terras. Você tem que levantar com autoridade dentro da sua casa, dentro do seu carro, aonde quer que você esteja. Você tem que declarar, orar a palavra e orar, e a oração de batalha é você guerrear frente a frente o poder de Jesus que há na sua vida. Se você empunhar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, a palavra de Deus fala que ele vai bater em retirada. E você tem que acreditar nisso. Mas você não pode simplesmente falar, eu ouvi essa mensagem e vou chegar lá e vou bater de frente. Lembra do atleta? Que preparação você tem? Quantas vezes você ora no dia? Ou na semana? Ou no mês? Você lê a Bíblia todos os dias? Ou uma vez por semana? Ou no culto de domingo, traz a Bíblia, pelo menos? A gente tem que ser realista. Não tem como você querer receber algo que você não está investindo, você não está plantando. Deus vai fazer, Ele é misericordioso? Faz, Ele tem feito muito para você. Você chegou até aqui, glória a Deus, é pura misericórdia, pura graça. Mas não significa que vai dar certo todo o tempo, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se preparar. Nós temos que orar, nós temos que estudar, meditar a palavra, nós temos que ter comunhão em igreja com os irmãos. Posso contar nos dedos. Acho que foi 3 ou 4, não, 5 ou 6, que me ligou e desejou os sentimentos, a perca da minha mãe. Eu estou na igreja há 27 anos. Há 27 anos. Eu não estou reclamando, eu só estou usando como exemplo para você ter uma ideia. Se você chegar e pedir oração, se você quer se inscrever para ser aquele crente, vocês oram por mim, né? Então, pensa 2 vezes. A sua salvação está na sua mão. Orar na palavra e oração de batalha deve ser realizada em voz alta. Orar em pensamento não é oração de guerra. Oração em pensamento é para criar relacionamento com Deus. Presta atenção. Baixar. Você não está batalhando, não. O inimigo está em vantagem sobre a sua vida. Você usa essa oração como é que fala? De pensamento, né? Você usa quando você quer comunicar algo a Deus e não quer que o inimigo saiba. Porque o inimigo, ele não pode ler o que está na nossa mente. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, quando você quer comunicar algo para Deus, que não quer que o inimigo ouça, você ora em pensamento, na sua mente. Você começa a orar com Deus. E às vezes o Espírito Santo te ajuda ali. E quando você ora em língua, tudo bem, ele não entende as línguas não, aí pode. Orar em língua pode ser mais alto, entendeu? O inimigo não entende não, ele está fora disso, entendeu? Então, isso é entre você e Deus, é relacionamento, é comunhão com Deus. Então, se você quer desenvolver a comunhão com Deus, você pode orar, então, em silêncio, ter um relacionamento, em pensamento somente. O inimigo não tem acesso ao seu pensamento, mas presta atenção, ele pode lançar setas na sua mente e observar como você se comporta diante daquilo que ele está lançando na sua mente. Presta atenção. Ele não tem poder de ler a sua mente. Mas ele é audaz, ele é super capacitado.
Ele lança uma setinha na sua frente, lá, lembra? Você está sendo um crente dedicado, desenvolvendo um relacionamento com Deus, crescendo no conhecimento da palavra, da pessoa, oração ali silenciosa, crescendo, desenvolvendo um relacionamento, trocando uma ideia com Deus. Aí Satanás fica ali curioso, querendo te atacar, ser mais preciso no ataque sobre a sua vida. Aí ele não está conseguindo ouvir. O que ele faz? Ele lança um dardo. Tchum! Aí ele vai observar de que forma você vai se comportar com esse dardo chegando na sua vida. Uma fofoca, uma inveja, uma mentira, alguma coisa, né? Aí ele vai ver como é que você se comporta. Se você for aquilo assim, o quê? Que vai ele lá pro quinto, não sei o quê. Aí o inimigo fala, opa, para aí. Isso aí não é atitude de um cara que tem comunhão com Deus. Olha aí, estou vendo aqui que eu vou ter chance aqui com esse cara. Prestou atenção como é que ele faz? Você tem que antecipar essas ações do inimigo. O inimigo não tem acesso aos seus pensamentos, mas ele pode lançar essas setas sobre a sua mente e observar como você está se comportando diante daquilo. E a sua mente, assim, ele vai saber se os ataques estão funcionando ou não sobre a sua vida. Então, entenda que você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, mas você precisa entender de que forma você tem que fazer isso. O terceiro e último aspecto, e a gente já vai concluir. Jesus promete que você... o terceiro e último aspecto é a promessa e a proteção divina. Não. A proteção. Jesus promete que nada nos causará dano. Lembra do versículo? Ele mandou você usar a sua autoridade, expulsar, pisar na cabeça, acabar com aquilo ali. E ele falou assim, faça isso e nada vai acontecer com você. Você não vai ter dano nenhum. Então, ele te deu autoridade, mas ele também está dando proteção. Jesus promete que nada nos causará dano. Essa é uma garantia de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, estamos sobre a proteção divina. Deus está ao nosso lado, guiando-nos, protegendo-nos. Ou seja, a nossa esperança está no Senhor e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegre o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. O salmista, no Salmo 33, 20, ele declara, não tenha medo de confiar, não tenha medo de ter a esperança, porque Ele é a nossa esperança. Pense em uma criança que está atravessando a rua de mãos dadas com seu pai. Como que ela está? Confiante, segura, porque o pai dela está ali segurando na mão dela. A criança confia completamente no seu pai e que vai protegê-la de qualquer perigo. Semelhante e da mesma forma somos nós. Podemos confiar que Deus nos protegerá e em todas as situações Ele vai cuidar de cada um de nós, de cada um das nossas necessidades. Confie nele, por favor. A palavra de Deus, o livro de instrução, leve em consideração aquilo que está te falando. Existe a alegria da salvação. No texto, se você observar, fala que Jesus se alegrou dos discípulos declarar aquilo ali com alegria. Jesus se alegrou, o coração de Jesus se alegrou, porque os discípulos descobriram que no nome de Jesus, eles têm poder, eles têm autoridade. A alegria invadiu o coração deles. Embora os discípulos estivessem felizes por terem poder sobre os espíritos malignos, Jesus os lembrou de que a verdadeira alegria deve estar na certeza de que seus nomes estão escritos no céu. Essa é a nossa verdadeira alegria. O Salmo 51, 12 diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Isso nos ensina que a nossa maior bênção é a nossa salvação e a nossa relação com Deus. Presta atenção agora nos versículos 21, no capítulo 10, versículos 23 e 24. A nossa principal bênção é a nossa salvação e, o que eu falei? A nossa relação com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? Sabe por que Jesus se alegrou?
Vou ler de novo o versículo para você. Olha o versículo 23. Então Jesus virou-se para os seus discípulos e disse, só para eles. Prestando atenção? Jesus está voltando-se para você e dizendo, só para você, só para eles. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Experiência sobrenatural. Jesus está se voltando para você e Ele está falando, feliz é aquele que pode ver isso e perceber isso, que Jesus parou o tempo e se voltou para você. Olha o versículo 24, Jesus falando, eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ver o que vocês estão vendo. Presta atenção um pouquinho. Muitos profetas, reis, está falando de autoridade, de gênios, de grandes, de pessoas de nome, pessoas famosas. Muitos gostariam de ter esse momento que você está tendo, de ter esse relacionamento que você está tendo, de ter essa intimidade que você está tendo. Mas eles não estão tendo, é você que está tendo. Jesus está falando com você neste momento. Vocês estão vendo, mas não puderam. Vocês estão vendo, mas eles não puderam porque gostariam de ter ouvido, mas também não ouviram. Vocês estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo. Imagine Jesus falando isso. Eu estou falando somente para vocês. Só vocês que estão vendo. Só vocês que estão ouvindo. Exclusividade. Deus tirou um tempo para você. Deus tirou um tempo para se revelar a nós. Quando você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, você se torna uma pessoa diferenciada, uma pessoa seleta, uma pessoa abençoada por Ele. Eu não sei se eu estou conseguindo de demonstrar essa grandeza, esse valor que Jesus está dando para você, discípulo dele. Ele declarou para o discípulo dele, a alegria de vocês expulsar o demônio tudo bem, mas a maior alegria é essa. Vocês estão vendo, vocês estão assistindo, vocês estão aqui comigo, vocês estão ouvindo. Nem os reis, nem os famosos, nem nada, não tem esse privilégio. Você tem esse privilégio de relacionar com Jesus de uma maneira que ninguém mais tem. Eu preciso que você entenda isso. A promessa de proteção divina só será uma realidade se você se entregar genuinamente a Ele. Entrega genuína a Ele. Sem fantasias. Sem 9 horas. Saber que temos autoridade. Saber que somos protegidos e amados por Deus nos dá ânimo, nos dá força, nos dá energia, nos dá determinação. As incertezas da vida já não são suficientes para te amolar, para te abalar, porque você tem ciência da autoridade e da proteção de Deus sobre a sua vida. Dificuldades virão e gigantes se erguerão diante de nós, mas no nome de Jesus, todos eles cairão, pois o nosso caminho foi entregue a Deus. A sua vida foi entregue a Deus. Você foi comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. Você tem que entender isso. Não tem sentido ser igreja se você não entender isso. Tudo é em vão. Quando nos entregamos a Deus, o Senhor dos Exércitos se coloca na nossa frente. Entregue seu coração a Deus. O salmista, 37, versículo diz, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele pede para te falar, para você confiar nele.
Não é em cavalo e cavaleiros, é nele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, glorioso Deus, essa palavra nos lembra do poder e da autoridade que temos em Cristo, Senhor. Nós somos mais que vencedores através dela, Senhor. A palavra é poderosa, o nome de Jesus é suficiente. É a sua proteção, Senhor, que está sobre a nossa vida, Senhor. Podemos enfrentar qualquer desafio que surgir em nosso caminho, porque nós temos crido no nome poderoso de Jesus. Pai, eu oro que possamos sempre nos lembrar desta verdade e viver com confiança e coragem. Assim que enfrentamos, Senhor, desafios e ataques espirituais, lembramos, Senhor, de que sempre a sua ferramenta tem estado ao nosso alcance. A tua autoridade e o teu poder, Senhor, tem sido, Senhor, a razão da nossa vitória. O nome de Jesus, esta é a ferramenta espiritual que te faz vencer. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu proteção e Ele nos garantiu a vitória sobre todo e qualquer tipo de inimigo. E por isso podemos viver com confiança, alegria, sabendo que estamos seguros e nas mãos poderosas de Deus. Por isso que nós podemos viver com segurança, sabendo que estamos seguros nas mãos poderosas de Deus. De cabeças baixas, olhos fechados. Quero declarar que você, igreja, se você não entendeu nada do que foi falado aqui, entenda somente uma coisa, que você pode muito no nome do Senhor Jesus. Ele te deu toda a autoridade, todo o poder, em cima, embaixo, debaixo da terra, na terra, tudo. Você tem essa autoridade. Então invoque o nome de Jesus em suas lutas, nas suas orações diárias, nas suas petições. Quando você pedir por ajuda, quando você pedir por cura e proteção, clame a este nome todo-poderoso. Declare que Jesus pertence ao seu universo. Declare que você é servo dele. Declare que Ele comprou a sua vida com sangue poderoso. Reconhece a grandeza de Jesus sobre a sua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, o poder que ressuscitou Jesus esteja sobre a sua vida, para vencer tudo e todos aqueles que tentam se levantar contra você. Eu declaro a bênção do nome do Deus Todo-Poderoso. E toda a igreja diz? Amém. Levante suas mãos, eu quero abençoar. Pai querido, glorioso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja o guardião na vida de cada homem e mulher que representado aqui esta noite, para que eles possam chegar diante de Ti e serem aprovados no nome grandioso de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Obrigado a cada um de vocês. Domingo, nós temos o culto evangelístico. Convide alguém para ouvir, vir e ser transformado pela palavra de Deus. Amém?